Vamos lá, gente. Boa noite. Esperando a galera entrar para começar a gravar a minha live de hoje. Algumas pessoas comentam que legal, que vai ter live toda segunda-feira e também tem live toda sexta-feira às 11 da manhã. Então agora eu tenho live 2 vezes por semana. Eu tenho live segunda-feira à noite, às 20 horas, e sexta-feira de manhã, às 11 horas, tá? E todo esse conteúdo que eu estou organizando aqui nesse Instagram, Adriana Carolina Fotos, e no meu YouTube, é para você, fotógrafo, que deseja viver da sua fotografia em qualquer lugar desse mundo. Então, quando eu organizo esse conteúdo, é pensando no trabalho, pensando nessas possibilidades de negócio, para que você possa fazer da sua arte seu ganha-pão e levar a vida que eu levo, que é viver de fotografia. Né? Eu sou Adriana Carolina, já fazem 11 anos, quase 12, que eu sou fotógrafa de pessoas. Eu comecei fotografando casamentos e famílias, mas a verdade é que eu sou fotógrafa de pessoas. E quando eu tenho uma pessoa ou quando tem uma história, lá estou eu fotografando. Então isso me abriu, não me limitar a dizer eu sou fotógrafa de casamentos ou eu sou fotógrafa de famílias, abriu um leque enorme de possibilidades. Boa noite, Luciano, tudo bem? Abriu um leque de possibilidades enorme para mim. E hoje, né, nós vamos falar, no episódio de hoje aqui da nossa live, nós vamos falar em como você pode melhorar a comunicação com seu casal durante o ensaio fotográfico. Né? Estamos começando mais uma live e a gente vai falar um pouquinho, eu vou dar 3 diquinhas especiais para que a sua direção de casal seja maravilhosa e para que as suas fotos não sejam só bonitas tecnicamente, para que você possa olhar essa foto e falar, poxa, essa foto está muito boa, eu acho que vale a pena eu contratar esse fotógrafo. Então, por que eu escolhi esse tema, né? Muitos fotógrafos dizem para mim, relatam para mim que sentem dificuldades na direção do casal. E existem algumas pequenas estratégias que a gente pode utilizar para que a nossa comunicação na hora do ensaio seja melhor e para que a gente saiba o que fazer. Porque o que termina acontecendo é que muitas vezes o casal ele não sabe o que ele tem que fazer e o fotógrafo também não sabe, só que o casal te pagou para isso e ele está esperando que você saiba, né? Normalmente, quando eu recebo uma mensagem, às vezes, de uma noiva, né, ou de uma mulher que fala assim, olha, eu queria muito fazer um ensaio, mas o meu marido, ele é tímido, né? Ele não sabe posar, ele nunca fez foto. Eu sempre brinco e falo, olha, mas você me paga que é para eu saber. Porque quem é o especialista da parada? É você que é fotógrafo. Então, quem tem que saber o que vai ter que ser feito é você. O casal realmente confia, se entrega e entra nessa situação falando, nossa, eu vou lá ver o que eu faço, mas você que tem que dizer para eles o passo a passo das coisas e deixar que eles se sintam à vontade, até porque se nós estamos falando de fotografia de casal, nós não estamos falando de fotografia de profissionais. Então a pessoa não é modelo, ela não está acostumada a posar, às vezes ela nunca fez um ensaio na vida, então ela realmente precisa da sua orientação. Existe uma diferença, né? O que não é comunicação com o casal? Por exemplo, quando nós tratamos de eventos, nos eventos a gente consegue se deter ao fotojornalismo, porque no evento você não precisa falar com o seu casal. Você simplesmente está ali em silêncio registrando o que está acontecendo na cena. Se ele está conversando com a mãe, se está conversando com o padre, se está casando. Mas quando a gente vai fazer um ensaio... Boa noite, Luciana. Seja muito bem-vindo na minha live. Obrigada por estarem aqui, vocês, me dando esse apoio. Então, se a gente está fotografando um evento, isso aí não exige a nossa comunicação com o casal. Por quê? Porque num evento a gente precisa, pelo contrário, se calar, observar e fotografar o que está lá acontecendo. Agora, quando esse casal confiou a você um ensaio, quando esse casal te contratou para fazer um ensaio, é muito importante não só que você saiba o que você vai dizer para eles na hora que você estiver mandando eles posarem, como também que eles saibam e se sintam seguros e saibam que você é a pessoa indicada para isso. Porque existe uma tensão no casal, quando o casal fala... Normalmente, às vezes acontece que a noiva quer muito aquele ensaio, a mulher vai lá e ela fala no ouvido do cara, eu quero foto, mas aí, oi, Boli, beijo pra você, gente, essa live tá agitada segunda-feira. Obrigada por vocês terem vindo na live hoje, porque hoje foi um dia difícil pra mim, como eu tava falando no começo da live,
Eu perdi uma pessoa querida, um funcionário da família, e a gente teve que ficar toda essa tarde em trâmite de velório, de coisas assim, foi muito difícil. Então, eu viajei 300 quilômetros resolvendo trâmites de enterro. Imagina que estresse que foi, né? Mas, voltando ao trabalho. Deixa eu voltar, então, para o meu assunto de hoje, que eu acho que vocês merecem, né? Então, o que acontece? Quando nós vamos fotografar um casal, eles não só precisam saber que você vai dizer para eles o que eles têm que fazer, mas eles precisam estar um pouco à vontade, porque existe uma tensão. A pessoa sabe que não é profissional, ela fica na dúvida se ela vai contratar o fotógrafo, porque ela fica assim, ai meu Deus, eu nunca posei. Então, eu sempre falo para os meus clientes, você me paga para eu fazer você posar. Não é você que tem que pensar. Esse é um problema que eu tenho que resolver e você paga para eu resolver o problema. Quando alguém te contrata, a pessoa te contrata para você resolver um problema para ela. Se você está com um problema na sua luz, você contrata um eletricista. Por quê? Porque o cara é o especialista. Se você precisa resolver o seu bolo de aniversário, você vai contratar uma doceira como a Boli Boli aí. Sigam ela aí no coisa. Porque ela é especialista em fazer esse bolo. Então, cada um é especialista naquilo no produto que está vendendo para as pessoas. Então, você é o especialista em fotografia de casal. A gente precisa, na nossa comunicação, deixar claro para o cliente que você sabe o que é preciso ser feito. Você precisa que o seu cliente saiba o que vai acontecer. Eu sempre dou um exemplo, né? Quando eu sento na cadeira do dentista, existe uma diferença muito grande entre aquele dentista que manda você deitar na cadeira e abrir a boca e não fala nada, porque você tem aquela tensão, né? Você fala, ai meu Deus, o cara vai enfiar os negócios, o que vai acontecer? Mas eu, por exemplo, o meu dentista, ele tem 80 e poucos anos, eu amo ele, por quê? Porque quando eu sento na cadeira dele, ele fala, olha, aconteceu isso com você, nós vamos fazer tal procedimento, vamos fazer tal coisa. O fato dele anunciar através da palavra o que ele vai fazer, mesmo que eu não seja uma grande entendedora de dentes, faz com que eu me acalme. E a mesma coisa acontece quando a gente vai fotografar um casal. A sua voz de comando, a sua conversa prévia, a sua preparação do casal é fundamental para que esse casal, antes de posar qualquer coisa, confie em você. Porque tem 1 milhão de fotógrafos para o cara escolher, mas pensa numa coisa, ele escolheu você para registrar esse momento. Então, isso é uma honra muito grande e é um voto de confiança muito grande no qual o cliente ele precisa se sentir à vontade, tá? Então, vou falar para vocês, né? O que é isso da comunicação no ensaio? O que é? É o que a gente fala com o casal. Mas não é só o que a gente fala com o casal na hora que a gente está fotografando. É o que a gente fala antes, é o que a gente fala durante e é o que a gente fala depois. Isso tudo é o que a gente chama de comunicação. E o que não é? É tudo aquilo que tem a ver com a parte técnica. Por exemplo, se eu estou olhando a luz, se eu estou olhando a composição, isso daí são aspectos técnicos que eu estou tomando conta, mas não tem nada a ver com a comunicação do casal. Agora, é o que eu te falo, dentro de um evento, se você não der uma palavra, as suas fotos vão acontecer do mesmo jeito, porque a noiva vai casar, porque a noiva vai cumprimentar o pai, porque vai ter uma tia chorando, vai ter um padrinho abraçando o noivo. Então, independente de você abrir a boca ou não, aliás, é necessário, é o contrário, né? No evento é necessário que você aprenda a calar a boca e observar o que está acontecendo e fotografe. No evento, eu falo muito, né? Eu sou uma pessoa que fala muito. Porém, eu aprendi com os meus anos de profissão, eu falo muito, mas eu aprendi a me calar durante os eventos. Eu aprendi a observar os vínculos afetivos. Eu aprendi a procurar fotos sem fazer tanto estardalhaço. Por quê? Porque se num evento eu chego lá e vou comunicar, eu vou ficar falando, mãe, abraça o filho, filho, abraça a mãe, eu interfiro na real história. É um pouco como o filme De Volta para o Futuro, que se você fizer uma intervenção no que está acontecendo, você muda toda a história. Então, é muito importante que o fotógrafo, no evento, cale a boca, mas é muito importante que esse mesmo fotógrafo, no ensaio, abra a boca e saiba o que dizer e como falar com esse casal. Então, num primeiro momento, isso parece um bicho de 7 cabeças. Num primeiro momento, isso parece uma coisa muito estressante, mas depois que isso está rolando, depois que isso está
já tá, num primeiro momento isso parece uma coisa estressante, mas depois que isso já vira um método, que isso já vira um modus operandi na nossa cabeça, passa a ser o nosso normal, passa a ser a forma como a gente se comunica para cada ensaio. E aí, mesmo com casal A, B ou C, a gente vai aplicando essas coisas e a gente vai desenrolando tudo. Então, o que acontece? Por que, Adriana, que eu devo focar em melhorar a minha comunicação com o casal? Por que eu simplesmente não posso ir lá e aplicar minhas técnicas de fotografia? Por que eu não posso simplesmente chegar lá e clicar? Porque, afinal de contas, eu estudei composição, afinal de contas, eu sou um gênio da luz, afinal de contas, eu fiz todos os cursos possíveis de fotografia. O que acontece, minha gente? Porque se a gente não souber como se comunicar com o casal, depois vai ficar difícil de fotografar, né? E o que vai acontecer? A foto vai ficar muito bonita, mas a expressão deles vai ficar meia boca. E se a expressão deles ficar meia boca, a foto perde força, a foto perde valor. Então, quando a gente domina a técnica de como a gente fala com os nossos noivos e como a gente presta atenção na comunicação como um dos itens importantes para essa tarefa de fotografar casais, sabendo que eu sou fotógrafo, eu tenho que saber de composição, eu tenho que saber de luz, eu tenho que saber de momento, mas eu tenho que saber com os casais como eu vou falar, o que eu vou falar, em que hora eu vou falar. Então, saber de tudo isso permite que a gente possa clicar sem ter essa carga. E não adianta a gente entregar uma foto bonita se depois a cara deles também é boca. Porque às vezes eu, por exemplo, tenho sempre essa oportunidade, né? Graças a Deus eu sou convidada para ser fotógrafa jurado em muitos concursos. E aí, o que acontece? Eu sou convidada para ser jurado nos concursos e quando eu recebo aquele montante de fotos que a gente não recebe, quando a gente recebe as fotos do concurso, a gente não recebe o nome da pessoa que fez a foto, a gente só vê a foto. Eu vejo muita foto bonita, que a composição é maravilhosa, que tem uma árvore, que tem um pôr do sol, e o casal tá duro assim, sabe? O casal tá lá, durinho, quietinho, e aí muito sem graça, entendeu? É uma foto que, poxa, tinha tudo para ser a super foto, mas às vezes o fotógrafo cuida da composição, cuida do momento, mas não cuida... cuida da composição, cuida do momento, mas não cuida da expressão dos noivos. Então, o cliente ele fica seguro quando ele confia na voz do fotógrafo. Ele sabe que, poxa, eu paguei para esse cara, mas ele vai saber o que eu faço. Mesmo eu que sou fotógrafa, quando fui ser fotografada por um fotógrafo, com o meu namorado, que estava fazendo um ensaio de casal, eu me senti super insegura. Por 2 motivos eu me senti insegura. Primeiro, porque eu não sabia como é que estava saindo a foto, eu não sabia como é que eu estava lá. E me senti insegura porque eu também não estava controlando o ângulo, né, do que o fotógrafo estava fazendo. Então, eu sou fotógrafa profissional, mas na hora que eu estou do outro lado da câmera, a coisa muda de figura. Então, eu me sentia muito melhor quando a fotógrafa que estava me fotografando, que no caso era a Érica, minha amiga, ela sabia, ela falava, olha para lá, levanta para cá, faz assim, faz assado. Então, quando a gente escuta uma voz de comando, a gente se sente mais seguro, tá? E graças a essas fotos, né, graças à minha boa comunicação, graças a esse cuidado, eu fiz muitos ensaios de casais. Agora eles estão um pouco parados pela crise, né, porque eu fazia muitos ensaios de turistas. As pessoas vêm visitar Buenos Aires, eu moro em Buenos Aires, para quem não sabe, e aí a gente recebe brasileiros do Brasil inteiro. E aí, essas pessoas me contratam para ter seu registro na cidade. Então, se você mora numa cidade turística, aproveita essa oportunidade, porque os casais, quando vão visitar essa cidade, ou mesmo se não for uma cidade turística, eles querem um registro. Então, é uma grande oportunidade de negócio você fotografar esses casais. Então, eu recebi casais de todas as nacionalidades, de todas as idades, recebi muitíssimos casais aqui. E dessa maneira, eu me tornei uma referência na minha cidade em relação à fotografia de casal, em relação a esse tipo de fotos. O que fez, a experiência fez com que eu recebesse muitíssimos casais, e não só casais que iam se casar, porque normalmente quando o casal te contrata, mas vai casar, normalmente ele tem um contato com o fotógrafo meses antes, ele vai conversando. Vocês imaginem que na minha tarefa eu fotografava turistas, então o que acontecia quando eu fotografava os turistas? Eu
conhecia eles na hora do ensaio, porque não tinha um tempo de fazer uma reunião prévia. Então, aí também tem um segredinho, falar, mas Adriana, como é que faz então? Porque se a gente vai conhecer o cliente na hora, não teve uma entrevista prévia, como é que eu faço para criar uma certa intimidade com o cliente, para que ele se sinta à vontade para fotografar por isso? Mas aí tem uma estratégiazinha que eu vou ensinar para vocês e que vocês podem aplicar, inclusive quando vocês fotografam turistas, tá? E graças a essa boa comunicação, graças a esse cuidado com a comunicação no casal, eu deixo meus clientes confiantes, eu deixo meus clientes relaxados. E assim eles não têm só fotos, assim eles vivem uma experiência. E graças a isso, né? Graças a gente comunicar isso, o resultado é bom. Porque se a fotografia é luz, composição e momento, eu já cuidei da luz, eu já cuidei da composição, e aí a gente já cuidou do momento, então o resultado é muito legal. Então, você fala, beleza, Adriana, tá bom, você tá aí falando que a gente tem que melhorar a comunicação, mas eu sou tímida, eu não sei como é que faz isso. Existe uma coisa que eu chamo de preparação do casal. Então, se o casal, você nunca viu o casal na vida, o casal é turista, por exemplo, você não tem esse contato de meses antes, como a gente faz às vezes com os noivos, né, que a gente tem uma entrevista longa e tal. Você não tem. E o seu ensaio tiver que começar, vamos supor, às 16 horas, minimamente eu marco o ensaio 15h30. Então, se o casal contratou um ensaio de 1 hora, eu digo para o casal que eu vou precisar de 1h30. Essa meia hora anterior não é para eu clicar. Essa meia hora anterior é para eu ter um approach com esse casal. E o que acontece é muito interessante, porque, por exemplo, quando um casal de turistas me contrata, e aí fala assim, você vai fazer a foto, a gente quer fazer a foto no lugar tal, porque a gente gosta e tal, blá, blá, blá. Quando esse casal chega para fotografar, eles chegam tensos, achando que eles já vão ter que posar, achando que eles já vão ter que fazer acontecer. Eu simplesmente sento no banquinho da praça, do lado deles, no lugar que eu marquei, e falo, e aí, tudo bem? Como é que é seu nome? De onde você veio? E aí eu começo a fazer a entrevista deles, mas sem falar que eu vou fazer uma entrevista prévia. Eu realmente separo um tempo para poder quebrar esse gelo. É meia horinha, mas faz toda a diferença no ensaio. Então, se eu tenho que fotografar um casal às 4 da tarde, eu marco 3h30. Se eu tenho que fotografar um casal às 5 da tarde, eu marco às 4h30. E quando eu chego, eu não anuncio. Olha, agora a gente vai fazer uma entrevista para vocês relaxarem. Porque se você fala isso, as pessoas não vão relaxar. Eu simplesmente sento com a minha carinha simpática e falo, mas e aí? Me contem, o que levou vocês a quererem fazer um ensaio? E por que vocês não escolheram as minhas fotos? Outra coisa que eu adoro escutar também, quando o casal te escolhe, é perguntar para eles, por que você escolheu o meu trabalho? Por que você se sentiu identificado com as minhas fotos? E eles falam, porque muitas vezes eles falam, sei lá, porque eu procurei no Instagram, te encontrei e marquei. Mas a maioria das vezes esse casal, ele sabe exatamente o que ele está procurando, ele destaca, não, porque eu vi tal ensaio que você fez não sei onde, achei incrível, porque eu vi o pedido de casamento que você fez não sei quem, achei incrível. Então, isso faz com que você ganhe autoridade, com que você vire referência. Então, aí eles começam a relaxar e eles já esqueceram que foram fazer foto, porque eles estão batendo um papo com você. Em meia hora dá para saber tudo, dá para saber da vida. E aí eu continuo conversando com o casal e vou perguntando para eles, mas e aí? Me diz uma coisa. Eu falo para eles assim, e aí, como é que você conheceu ela, tal, né? E aí, quem deu mole para quem e tal? Como é que foi essa história? Não sei o quê. Se você não se sentir vontade para perguntar a história, tudo bem. Eu sou meio cara de pau, né? Eu pergunto, né? Mas nem... Às vezes também pode ser que o cliente não esteja com vontade de contar a sua história e tal. Mas no geral, os clientes sim estão dispostos a falar da história. Porque você imagina que se um cliente, por exemplo, um turista, está fazendo uma viagem e dedicou uma parte do orçamento dessa viagem para ter fotos profissionais, é porque aquele vínculo é importante para ele. É porque ser casal para ele é importante. Então, ele tem prazer de falar dessa história de amor. Ou ele vai falar que ele está em lua de mel, ou que estão comemorando aniversários de casados. Muitos homens me ligam para perguntar como pedem as suas mulheres em casamento de maneira surpresa. Então, já fotografei muitos pedidos de surpresa de casamento, porque eles ligam para pedir dicas e eu já estou especialista nisso, sou o MacGyver da parada. MacGyver não é da época de vocês, né? Da minha época.
dos anos 80, mas eu sou a que vai fazer a magia acontecer lá com eles, e aí a gente tem histórias incríveis. Às vezes tem pedidos de casamento que viralizam na internet. Uma vez teve um cliente que ele ele foi pedir a namorada em casamento, ela amava livrarias, então ele escolheu o Ateneu, que é uma livraria muito maravilhosa aqui de Buenos Aires, uma das mais bonitas do mundo, e quando ele escolheu essa livraria, ele fez um livro de verdade para ela, e nós combinamos que sem ela perceber, esse livro ia sair da estante. E quando ele puxou esse livro da estante, estava lá escrito: quero escrever sua história comigo e tal, não sei o que, com o resto da página do livro em branco. A menina começou a chorar, e ele ajoelhou, pediu ela em casamento. Então a gente ajuda, mas muitas vezes o cliente traz uma ideia maravilhosa. E aí a gente tinha falado para ela que ela ia fazer um ensaio, mas ela não sabia que ela ia ser pedida em casamento. E aí realmente esse momento eu não precisei dar nenhuma voz de comando, mas quando os clientes não sabem o que fazer, tá lá a nossa voz de comando dizendo para o cliente: faça isso, olha para cima, olha para baixo, bota a mão no rostinho dela, faz para cá, faz para lá. Eu sempre brinco com o casal, tá? Além de eu ter essa conversa prévia com eles, eu também explico para eles que foto beijando na boca não funciona. Porque quando ela já tá regional, ela fica com a boca torta na foto. Então, foto dando chupão, foto dando beijo na boca não fica bonito no ensaio de casal. Eu falo para eles: olha, o que funciona é o quase beijo. É quando a gente está... Minha gata tá fazendo uma bagunça aqui. Mas o que funciona mesmo no casal é o quase beijo. Quando eles estão assim, um pertinho do outro, assim, se dando um cheiro, assim, e aí se abraçando, fica lindo. Igual assim, olha, eu e meu boy, eu e meu namorado, e você abraça. Outra coisa... A gente, quando está dando uma voz de comando para o casal, a gente tem que dizer para esse casal: olha, abraça ela, bota a mão. Por quê? Porque senão o homem ele fica com a mão esticada, e é direto que isso acontece, e aí fica muito esquisito. Então, eu gosto muito dessa foto, porque a gente fez essa foto no estúdio, né? E a Érica mandou o Andrés me abraçar, mas mesmo que meu cabelo esteja meio atrapalhando assim a cara dele, dá uma sensação de aconchego, dá uma sensação de tudo junto e misturado. E aí, voltando para a técnica, quando a gente começa a ser essa voz de comando, que a gente está lá prestando atenção onde é que a gente está fotografando, prestando atenção na luz, mas a gente fala com o nosso casal: ó, fica ali naquela posição, aí eu cuido de tudo. Falo: dá um abraço nela. Aí você fala para eles dar um abraço, normalmente o que acontece? Quando você fala para o homem dar um abraço, ele dá um abraço aqui na barriga. E o que parece? Ela parece grávida, né? Então, eu falo assim: então, eu também te amo, meu amor. Meu namorado tá vendo a live, olha que lindo. Adna, beijo. Então, o que acontece? Se você mandar um homem comum, que não é um modelo, abraçar a mulher, ele abraça ela pela barriga. E aí eu falo: não, dá um abraço de jiu-jitsu, dá uma envolta, você se envolve e tal. O que acontece quando você começa a interagir com o casal e quando você começa a falar com o casal? Eles dão essa risada que é espontânea, que eles começam a rir da palhaçada e aí eles dão esse tipo de risada, que é quando o casal e aí é quando o fotógrafo fotografa, que eu chamo de fotografar os entremeios. Quando você manda o casal posar, o casal tá assim, ó, posando assim. E aí, quando você fala uma besteira, eles fazem assim, ha, ha, ha. E quando eles fazem esse ha, 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 é aí o seu clique. É aí, nesse momento, que você consegue ter essa expressão máxima, que você consegue ter essa expressão natural do seu casal. Então, o primeiro ponto que eu falo para vocês poderem fazer um bom ensaio de casal é preparar o casal. Então, marcar um pouquinho antes, se você não conhece o casal, para que vocês possam conhecer, conversar e, sobretudo, deixar as pessoas relaxarem. Porque isso é igual ao Big Brother, gente. Num primeiro momento, se as pessoas se sentem observadas, elas ficam duras. Mas depois de um tempo, quando elas já percebem que você já está conversando, que você está ali interagindo, elas já passaram desse assunto. Então, por exemplo, no Big Brother, num primeiro momento, as pessoas elas estão em pose, porque elas sabem que elas estão sendo filmadas. Mas depois as pessoas começam a viver normalmente, porque ninguém aguenta ficar em pose o tempo inteiro. O que a gente quer é a não pose. Mas que engraçado, né? Porque para chegar nessa não pose, a gente precisa mandar fazer a pose. Justamente porque eles estão esperando isso. Então eu falo: olha aqui, dá um sorriso para a câmera, não sei o quê.
Dá um beijinho nela. Quando eu mando o homem beijar a mulher, eu falo para ele, fica bem aqui, porque se você dá um beijo, normalmente o cara enfia a cara nela, assim, né? Ele enfia a cara dentro da namorada. E aí eu não vejo a cara do homem. Mas isso é natural os caras fazerem. Então eu falo, não, dá um beijo no canto da boca, dá um cheiro nela. O pessoal do Nordeste aí que tá me escutando sabe que dar um cheiro é uma coisa maravilhosa. Eu ensino até em espanhol isso. Eu falo, ó, dá um cheiro é uma coisa que a gente fala no Brasil e tal. E aí, quando ele dá esse beijinho aqui no canto da boca, eu tenho o rosto dele e eu tenho o rosto dela e essas expressões. Então, quando eles começam a se curtir, aí a gente consegue fotografar. E aí, de repente, claro que eu faço piada, mas isso aí, cada um tem uma forma de trabalhar. Nem todo fotógrafo é extrovertido. Eu sou muito extrovertida. Mas existem muitos bons fotógrafos que são tímidos. Porém, eles têm essa clareza em indicar para o casal o que o casal tem que fazer. E aí eu, às vezes, faço uma coisa bem de propósito, né? Que eu estou fotografando e eu fico assim com a câmera. Aí eu falo, faz tal coisa. Aí eu fico. E eu continuo. Eu fico com a câmera parada. Sabe o que acontece? O casal cansa e faz outra coisa. Quando ele faz essa outra coisa, eu clico. Então, às vezes, também a gente poder captar uma expressão mais natural do fotógrafo é uma questão de paciência. Porque se o casal posa, a gente clica e sai, a gente perde esse momento que é quando eles relaxam, que é o momento que você realmente está procurando. Na verdade, o momento anterior que eles pensam que é o da foto, não é o da foto, seu momento. Então, eu fico com a câmera na cara, assim. Big Brother, até eles se cansarem. Quando eles se cansarem, eu vou lá e dou meu clique, né? Então, quando a gente dá esses comandos, mas espera os entremeios, é quando a nossa fotografia acontece. Então, é desse jeito. Então, sempre, sempre nos seus ensaios, reservem uma data, um horário para conversar com o casal, mas não avisem que vocês vão conversar com o casal. Eu já tive essa experiência muitas vezes com os casais e tive essa experiência com um casal de fotógrafos profissionais que eu comecei a fazer perguntas para eles, como eles tinham se conhecido, eles começaram a contar a história deles e tal. Um casal muito amigo, Júlio e Amália, do Paraguai. E, de repente, ele falou assim, tu é danada, né? Nossa, eu tô lembrando de coisas que eu nem lembrava. Como você faz? Você reativa essa memória afetiva do casal? Ele mesmo, que era um fotógrafo de casamentos maravilhoso, profissional, ficou surpreso e feliz de viver essa experiência de ser questionado sobre a própria história dele. Porque quando alguém vem me perguntar assim, mas você está namorando, e como é que você conheceu o Andrés, e como é que foi? Eu tenho prazer em contar a minha história de amor. E isso mobiliza o meu sentimento, quando eu começo a contar por que eu me apaixonei, o que eu gosto no meu namorado, o que ele gosta em mim. E tudo isso vai sendo elementos que se tornam fotografáveis, porque quanto mais as pessoas vão ficando soltas, melhor vai ser a sua fotografia. Por favor, quando vocês estiverem fotografando casais, prestem atenção no vínculo afetivo. Nós não estamos só fotografando. Sai aqui, gata. Gente, minha gata, olha isso, minha gata. Olha que doida. Quando vocês estiverem fotografando casais, prestem atenção no vínculo afetivo. Por quê? Porque o casal, ele tá lá esperando a foto boa, ele quer uma foto de alto impacto, ele quer aquela foto que você faz mostrando a árvore, mostrando o pôr do sol, mostrando aquela luz maravilhosa, mas ele também quer se ver bonito na foto. Então, você precisa ter os movimentos deles cuidados. Olhar onde a mão tá, olhar onde a boca tá, onde o olho tá, e trabalhar na cena. Eu sempre falo que a diferença entre um bom fotógrafo e um fotógrafo mais ou menos é a paciência, porque muitas vezes a pressa, como já dizia na língua portuguesa, a pressa é a inimiga da perfeição. Então, se você está fotografando e você fala pro cara, faz a pose, tá, já saiu dali, e já manda ele para outro cenário, você perdeu de trabalhar naquela cena. Então, quando você encontrar um cenário maravilhoso, quando você encontrar sua composição, quando você encontrar sua luz, trabalha naquela cena. E é o que eu sempre falo em todas as lives que eu dou para vocês aqui, todas as dicas, sempre de fora para dentro, do grande para o pequeno, do todo para as partes. Então, dessa maneira, a gente vai desenvolvendo método de trabalho. Dessa maneira, a gente trabalha de maneira escalonada, porque eu esteja na Polônia, eu esteja em Nova York, eu esteja no Brasil, ou eu esteja no interior da Argentina, eu tenho esse procedimento com os casais.
E às vezes eu já fotografei casais que eu não falo o idioma deles, mas a gente, mesmo assim, com um sorriso, com um olhar, a gente consegue se comunicar. Mas, principalmente, o que faz esse casal relaxar é a sua paciência como fotógrafo. Então, tenha essa paciência de esperar o seu clique. Quando você encontrar a foto perfeita, quando você encontrar a cena perfeita, fica lá esperando o seu clique, porque eu tenho absoluta certeza de que você vai conseguir resultados incríveis e diferentes do que se você não tivesse esperado nenhum minutinho, tá? Então, é isso que eu acho de importante. Então, hoje nós vimos como melhorar a comunicação no ensaio de casal, e isso nós vimos porque nós queremos ser super top rockstar photographers, então nós queremos fazer a melhor foto de casal. Então, para isso, eu acho que a gente precisa da preparação do casal, número 1. Então, marque seus ensaios com horas de antecedência. Não precisa ser muitas horas, meia hora antes que você tenha determinado na sua pauta que é para se dedicar a fazer um approach com o casal que você vai fotografar. Tem casais que são mais fáceis, tem casais que são mais difíceis, como tudo nessa vida, né? Mas nada é impossível, e quando o cliente sente, partindo do princípio que é um cliente que está pagando para você fazer sua foto, quando o cliente sente o seu comprometimento com o trabalho, é muito difícil que ele não relaxe. E o que termina acontecendo é que eu tenho relatos maravilhosos de clientes que vêm aqui para Buenos Aires e me contratam, tipo, meu namorado não queria fazer a foto, meu marido não queria fazer a foto, mas depois que eu faço eles viverem essa experiência, eles sentem que não é um bicho-papão, que não é um bicho de 7 cabeças, que não foi difícil fazer essas fotos, e ainda por cima, depois de toda essa experiência agradável, de ter uma tarde com conversa, dando risada, sendo extrovertida, eles recebem um resultado maravilhoso e se olham na foto profissional e falam, nossa, eu pareço um modelo profissional. Então, essa sensação que nós, fotógrafos profissionais, causamos, né, nos nossos clientes é maravilhosa. Você fazer uma puta foto do seu cliente, entregar a foto pro cara, e o cara falar, meu Deus, eu tô maravilhoso nessa foto. É incrível. Então, eu sei porque quando eu penso nisso, eu também penso quando eu me casei. Eu já fui casada, né? E eu fui noiva, então eu me lembro o meu assombro quando eu recebi minha imagem de noiva numa foto profissional. É muito diferente que ver uma foto celular, então é uma sensação maravilhosa. E às vezes eu lembro dessa sensação quando eu estou entregando meu trabalho para outros. Às vezes a gente é fotógrafo, a gente não para pensar, mas a gente causa impacto na vida das pessoas. A gente faz com que as pessoas possam se enxergar melhor. Então, quando você entrega uma coisa muito cuidada, muito jeitosa para um cliente, ele se vê ali, ou vê aquele vínculo amoroso, ele fala, meu Deus, que lindo que eu estou nessa foto, que incrível. Tá? Então, esse é o primeiro lugar, né? Esse approach com o fotógrafo, esse contato com o cliente, essa coisa que faz o cliente relaxar, ponto número 1. Ponto número 2, não tenha medo de ser a voz de comando. Se a mão tá no lugar errado, se a barriga tá esquisita, se o pé tá esquisito, se a pessoa tá virada pro lado errado, não tenha medo de corrigir a posição do seu cliente, porque ele não sabe o que está acontecendo. Quem tá vendo a foto, quem está vendo como está saindo na câmera é você. Então, você precisa dizer para ele um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, tira o pé, olha essa mão. E se eu olhar e ver que tem uma coisa que eu não estou gostando, eu falo, não estou gostando dessa mão, faz alguma coisa com essa mão, enfia nela, não sei o quê, porque senão as pessoas ficam duras. E aí a foto sai dura, e aí você só é mais um na multidão. Então não adianta fazer uma foto maravilhosa se o seu casal não estiver posando maravilhosamente bem, tá? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é tenham a paciência de fotografar os entremeios. Porque quando nós estamos fotografando esses entremeios é quando as melhores expressões acontecem. A melhor expressão, ela não acontece quando você dá o comando que você fala, olha para a câmera, pá, dá um sorriso, dá um beijo nela, olha, né, tá. Aí você fica... Aí eles ficam, não sei o que, não sei o que. Aí quando ele fez quando ele fez o movimento, é quando a gente clica. Então, a câmera tem que estar aqui, ó, no seu olho. E ela tem que ter uma coisa chamada paciência. Porque a pressa é inimiga da perfeição, principalmente se você é um super top rockstar photographer e você está fotografando um ensaio de casais. O seu casal não é modelo profissional, o seu casal precisa da sua
paciência, porque quando eles relaxarem é quando você vai dar o seu clique e é quando a sua foto vai ficar maravilhosa. Então, esse era o recado que eu tinha para dar hoje para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, vocês podem me mandar mensagem. Eu vou estar aqui todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, e todas as sextas-feiras, às 11 da manhã. Essa live vai ficar gravada. E na próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre qual é a melhor lente. Então, para quem gosta de assunto técnico, a gente vai falar qual é a melhor lente para fotografar. Então, eu vou apresentar para vocês todas as lentes que eu uso para ser uma super top rockstar photographer. Vou apresentar para vocês todas as lentes que me satisfazem no dia a dia. Lembrando que eu vou dar umas dicas para vocês, eu acho que vocês vão se surpreender, porque às vezes as pessoas pensam que para ser um super top rockstar photographer, você precisa ter milhões de lentes e fazer muitas coisas, mas eu vou provar para vocês por A mais B que não é assim. Então, nessa sexta-feira, agora, às 11 da manhã, eu estou esperando vocês aqui nesse bate-canal. E se você gostou desse conteúdo, dá um like, compartilha e clica aí no aviãozinho e manda para outro fotógrafo que você acha que pode servir o meu conteúdo na internet, tá bom? Porque a partir de agora, esse espaço vai ser sempre para dar conteúdo para fotógrafo em português e para que você possa viver da sua fotografia em qualquer lugar desse mundo. Tá? Eu estou muito feliz, queria agradecer que, apesar do meu dia ter sido difícil, queria agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui nessa live. Quem quiser pode se inscrever no meu canal do YouTube. Quem quiser pode se inscrever no Adriana Carolina Fotografia. E quem quiser pode me mandar uma mensagem, que para mim é um prazer ajudar outros fotógrafos. Eu vivo de fotografia, eu vivo da minha arte, eu quero que a mesma coisa aconteça com você na sua vida e que você seja um super top rockstar photographer, que você seja um grande fotógrafo e que a sua arte não seja apenas sua arte, mas também sim o seu meio de vida.